A paz, irmãos. Venho desejar a todos vocês uma ótima segunda-feira. Que essa noite seja uma noite abençoada. E hoje eu vim falar sobre a palavra de Deus do livro de Apocalipse, que não é muito pregado hoje dentro das igrejas. Passam só alguns conteúdos, alguns detalhes da igreja. Então eu vim falar um pouco da palavra hoje para a pessoa entender um pouco o que é o livro de Apocalipse. O livro de Apocalipse é um livro de revelação que Deus apareceu para João, o apóstolo João, e revelou para ele na ilha de Patmos, falando dos últimos acontecimentos que está por vir na igreja, né? O que é a igreja? A igreja é todo aquele que serve a Deus. A igreja é todo aquele que coloca a sua vida perante Deus. E aí Deus vai falando sobre as 7 igrejas, os 7 tipos de pessoas. As pessoas não estão entendendo. As pessoas, elas pregam como se fosse só uma pregação. E ali vocês vão ver que ele também vai mostrar um pouco dos dons, né? Que quando Deus está falando, quando o apóstolo João, ele fala que ele ouve uma voz. Ele ouve uma voz atrás dele e vê Deus ministrando as coisas para ele, falando para usar os acontecimentos que vai acontecer. E hoje ninguém acredita em revelação, hoje ninguém acredita em cura, ninguém acredita muito em muita coisa, achando que é mentira. E eu vou falar um pouco do livro, vou só pedir para baixar um pouco a televisão, já volto. Ô João, abaixa um pouquinho a televisão aí. Então, para todos que vão assistir essa live mais tarde, eu peço que vocês prestem atenção. Pega o livro, a Bíblia, e venha meditar comigo na palavra de Deus, onde diz assim: Apocalipse, de João, o teólogo. Prefácio: revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu, para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou, e as notificou a João, seu servo, o qual testificou da palavra de Deus, e do testemunho de Jesus Cristo, e de tudo o quem tem visto. Então ele está falando, olha bem, está testificando o testemunho que Jesus Cristo falou para ele, mostrou para ele. Bem-aventurado aquele que lê, e os que ouvem a palavra desta profecia, e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Então ele está falando, não adianta só tu ler. Ele está falando, bem-aventurado é o homem que lê e pratica o que está escrito aqui, porque Jesus vai vir e vai cobrar. E as pessoas não estão entendendo, porque quando Jesus voltar, ele vai voltar com um cedro e vai botar a igreja dele para ele, e o que não for dele vai cair, pessoas vão gemer e não vão entender. E Jesus Cristo está falando, é a hora que ele vai falar para os crentes que não estão entendendo. Dedicação: João, às 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco, da parte daquele que é, e que era, e que há de vir, e dos 7 espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, que é fiel, testemunha, primogênito dentre os mortos, e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos amou e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Então ele está falando, ó, presta atenção que eu estou falando, pela revelação que Jesus me deu, daquele que veio, daquele que é de vida, daquele que vai vir. E ele está falando, e ele nos lavou dos nossos pecados. Então ele está falando, ó, estou falando para vocês, 7 igrejas, eu estou falando para vocês foram lavados pelo sangue de Jesus Cristo. Ele morreu para levar os teus pecados, as tuas falhas, os teus erros, tudo que estava de errado, que o Adão e Eva pecaram, e veio trazendo até a toda a nossa descendência. Jesus Cristo veio e morreu requerendo direito sobre nós. Tá? E aí está falando agora para as pessoas que aceitam. Isso aqui é para a pessoa que aceita Jesus, para a pessoa que confessa Jesus. Então nós somos uma igreja, todo aquele que confessa Jesus, aquele que crê nele e anda conforme a palavra de Deus mostra, é essa pregação. Agora, para aquele que não anda, que não acredita em Jesus, não é para ele. Então ele está falando para a igreja dele, ó. E nos fez reis e sacerdote para Deus e do seu Pai.
e ele seja glória, e poder para todo sempre. Amém. Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até os mesmos que o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém, está falando. Todo olho vai ver quando ele vir, até aqueles que o traíram, até aqueles que o mataram, até aqueles que zombaram, até aqueles que falaram mal vão ver quando ele vir. E aí todos eles, olha bem o que ele vai falar, e muitos deles, os que transpassaram, os que traíram, os que zombaram, vão se lamentar quando vê ele. Então ele está falando, todo aquele que é duro, todo aquele que está zombando, que nem no carnaval adoram zombar, que nem as pessoas zombam, ri, fazem um monte de coisa, chacota, ele está falando, todo mundo vai ver. E quando vai ver, vão pagar. Porque as pessoas vão ver que é real que ele veio, aí vão pedir perdão e já vai estar fechado o céu. Aí vai ter lamentação. Olha que agora dá de Jesus revelando para ele. Eu sou o Alfa, o Ômega, o princípio, o fim, diz o Senhor, que é, e que era, e que há de vir, o Todo-Poderoso. É maravilhoso. Jesus, ele ama todos, irmãos. Jesus, ele está aberto para todo mundo que quer receber ele. Jesus, ele é educado. Jesus, ele compreende. Jesus, ele tem o coração humilde para todo aquele que quer ouvir ele, para todo aquele que quer buscar ele. Então ele está falando bem claro, eu sou o Senhor, que era, que há de vir, e eu sou todo poderoso. Então ele está falando, todo mundo vai ver. E quando isso acontecer, todos aqueles que zombaram, todos aqueles que fecharam o coração, todos aqueles que fizeram chacota, todos aqueles que adoraram outros deuses, vão padecer, porque aí já foi fechado o tempo. Olha que o João, o apóstolo João está falando, visão de João. E as pessoas não acreditam em dom de visão. Olha o que João vai falar quando eu falo que Jesus, quando ele te dá dom, ele fala com detalhe. Olha o que João vai falar. Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino, e paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Então ele está falando, eu estou na ilha de Patmos, por causa da palavra de Deus. Ele está falando, todo aquele que faz a obra, todo aquele que se dedica para fazer a obra mesmo, o mundo vai perseguir. E as pessoas acham que um profeta é aquele que anda de carrão, nada contra. Que ele anda de carrão, de avião, disso, aquilo, não. O profeta de Deus, ele é perseguido. O profeta de Deus, as pessoas vão caluniar, vão falar, vão maltratar, vão fazer tudo, irmão. E tu vai continuar o que? Eu vou morrer para pregar a obra, eu vou morrer para fazer a vontade do meu Pai. E isso, o livro de Apocalipse, para quem está entrando agora, o livro de Apocalipse 1, que eu estou lendo capítulo 1, versículo 9, está falando. Então ele está falando, Jesus está revelando para mim essa palavra. E olha que continuando, eu fui arrebatado no Espírito no dia do Senhor, e ouvi detrás de mim uma grande voz, como de trombeta. Irmão, o apóstolo João está falando assim, eu fui arrebatado, e a unção era tão forte, o poder de Deus é tão forte, que eu tive que ouvir detrás de mim uma voz. Te lembra quando Moisés fala assim, eu quero ver o Senhor Jesus, e Deus fala assim, tu não vai me ver, tu vai ver só atrás de mim o meu calcanhar, e ele passa, para ver como é tão forte o poder. Se ele visse Deus, ele morria. E a mesma coisa João. Continuando, olha. Que dizia, eu sou o Alfa, o Ômega, o primeiro, o derradeiro. Eu sou o Ômega, o Alfa, o primeiro, o único. Oh, Jesus é poderoso, é maravilhoso, irmão. E o que vês? Escreve num livro, envia a 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfeso, a Esmirna, e o Pergamo, e a Tiatira, e a Sardes, e a Filadélfia, e a Laodiceia. Então ele está falando, avisa para ele no dom de visão, na revelação, que eu estou revelando para ti, para todo mundo que faz a obra. Esses 7 espíritos, essas 7 igrejas, esses 7 tipos de pessoas, que estão cada um fazendo a obra do seu jeito.
o que eu tenho com eles e o que eu vou tratar com eles. Isso ele está falando que ele não está falando para o mundano, ele está falando para quem faz a obra. Ele está falando, ó, tu que faz a obra, obreiro, pastor, bispo, membro que querem me buscar, que confessaram, ele está falando para esses tipos de pessoas. Aí diz assim, enviarei-me para ver a voz que fala, e virei-me para ver a voz que falava comigo. E virando-me vi 7 castiçais de ouro, e no meio dos 7 castiçais um semelhante ao filho do homem, vestido até os pés de uma roupa comprida, e cingindo pelos pelos peitos com um cinto de ouro, e a sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã branca, como a neve, e os seus olhos como chama de fogo. Oh, glória! Poder de Deus. Jesus era maravilhoso. Jesus é maravilhoso. E os seus pés semelhante a latão, reluzente, como se estivesse sido refinado numa fornalha. Então ele está falando, Jesus é tão poderoso que aonde ele caminha, onde ele bota a planta dos pés dele, tudo tem luz, tudo tem vida. Ele está falando a forma de Jesus e como ele vai se apresentar. Maravilhoso. E os seus pés semelhante a latão, reluzente, como se estivesse sido refinado numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. Sabe quando os pés, ele é tão refinado, tão puro, tão verdadeiro, que aonde coloca brilha. E a voz dele era como muita água. Quando ele falava, saía tudo que é tipo de amor, arrancava tudo que é tipo. A água ele é limpa, ela é transparente, e é Jesus, ele é limpo, ele é transparente, é perfeito. Então quando ele abria a boca para revelar, a pessoa, João, ele se arrepiava, ele prestava atenção, porque era nos pequenos detalhes. É o amor de Deus na nossa vida. E ele está falando, ó, João, eu vou falar para ti, tu fala para 7 igrejas. E continuando, ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saiu uma espada aguda de 2 fios, e o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. Eu, quando o vi, caí aos seus pés como morto, e ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo, olha bem, há um poder de Jesus. Quando ele viu tudo aquilo dali, ouviu só o começo, já caiu como morto, e Jesus já levanta, que eu não terminei de falar contigo. Jesus é poderoso, irmão. Olha o que Jesus vai falando para nós. Não temas, eu sou o primeiro, o último, e o que vive e fui morto, o que vivo e fui morto, mas eis, aqui estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e o inferno, e do inferno. Escreve as coisas que tens visto, e as que são, e as que depois destas hão de acontecer. O mistério das 7 estrelas que viste na minha destra, e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Irmãos, quem está gostando da live, da pregação, entra amanhã às 8h30 da noite, que eu vou falar sobre a primeira carta à igreja de Efésios. Isso aqui é só uma introdução, e vocês vão ver o que Jesus ele vai falar para as 7 igrejas. Ele está falando para o pastor, para o bispo, para o apóstolo, para o obreiro, para o membro, para aquele que aceita Jesus. Ele está falando sobre posicionamento, ele está falando sobre intimidade, ele está falando sobre qualidade que tu dá para ele. Irmãos, Jesus ama todos vocês, nos ama, só que ele quer um encontro verdadeiro. Não vai ser mais aquela coisa de toma essa água, toma o lenço, o suor, o meu abraço, o meu isso. Não, é Jesus Cristo. Jesus Cristo cura, Jesus Cristo ele liberta, Jesus Cristo muda, e assim é na tua vida. Quem está gostando, segue nós amanhã às 20h30, vamos estar falando da primeira carta à igreja de Efésios. Que a paz esteja com todos vocês. Entra nas nossas redes sociais, no YouTube,
vocês vão encontrar Silvano Vitória Ferreira nas redes sociais, Silvano Vitória Ferreira. Vamos divulgar mais aí a rede social, vamos dar um like para alcançar mais almas o possível. Que a paz esteja com todos vocês. Quem precisar de oração, chama no privado.